Jorginho com o Arsenal, Boto erra em negociação e pode causar prejuízo milionário ao Flamengo. Felipe Luiz encerra a preparação para enfrentar a LDU em Quito, na altitude, pela terceira rodada da Libertadores. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, não custa nada, é de graça, simples assim. Porque quando você se inscreve, você ajuda pra caramba. Consegue nos ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar da LDU na altitude e vai seguir firme e forte na Libertadores. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, hoje às 19 horas, direto de Quito, no Equador, Flamengo e LDU. Retrospecto aí positivo contra a LDU faz a gente crer que teremos vitória. Por quê? Porque lá nós temos uma vitória lá. No total nós temos 2 vitórias sobre a LDU, uma derrota e um empate. Então o retrospecto positivo faz a gente crer nisso aí. E a escalação também anima um pouco. Por quê? Porque o Felipe Luiz vai usar um trunfo, que é um jogador da casa, que é o Gonçalo Plata. Gonçalo Plata treina com a seleção do Equador lá. Também joga algumas partidas, né, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E entre outros detalhes, é nascido no país, está acostumado com a altitude e é um trunfo para poder vencer essa partida aí. Então a provável escalação hoje, nada mais nada menos que Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Danilo na zaga, Léo Pereira sendo poupado. Na lateral esquerda, Alexandre não viajou, quem joga é o Ayrton Lucas. No meio de campo começa com Eric Pulgar. No lugar do De La Cruz, que tem problemas aí com a altitude, vai jogar o Gerson, recuado dessa vez. Mais à frente na armação de Arrascaeta normalmente. Na ponta direita, a grande surpresa, Gonçalo Plata, o trunfo. Na ponta esquerda, Michael e centralizado Bruno Henrique, que costuma jogar bem nas altitudes. Então esse é o time que deve ser escalado aí para enfrentar a LDU. Claro, é uma provável escalação, porque a escalação oficial do time só sai minutos antes. Mas o time esboçado no último treino de ontem, primeiro e único treino de ontem, né? Desculpa aí, meus amigos. Primeiro e único treino que teve aí para enfrentar a LDU lá na altitude, e o último também, foi esse o time esboçado por Felipe Luiz. Então você acredita que com esse time o Flamengo consiga aí alcançar mais 3 pontos e seguir firme e forte na Libertadores? Lembrando, em primeiro lugar está a LDU com 4 pontos. Depois vem o Central Córdoba com 4 também. O Flamengo está em terceiro com 3. E por último aí, ninguém nada mais que o Deportivo Táchira com 0. Não somou nenhum ponto até agora. Se o Flamengo ganhar, fica mais do que vivo. Além de ficar vivo, ainda pode ficar com o primeiro lugar do grupo. Então é uma situação que não é fácil, mas é possível. Põe fé que o Flamengo vai conseguir? Comenta aí. Meus amigos, a gente falou de retrospectiva aí. Retrospectiva do Flamengo contra a LDU é boa, mas lá em Quito, ó, a situação não é nada boa. Aproveitamento baixo em Quito. Segundo os amigos aí, o Flamengo tem desempenho abaixo do esperado nos jogos disputados em Quito, a 2.500 metros de altitude. Foram 5 partidas recentes na capital equatoriana com apenas uma vitória. Uma vez que o rubro-negro saiu com 3 pontos, foi em 2021 sob o comando de Rogério Ceni. Na ocasião, Gabigol fez 2, Bruno Henrique fez 1. Então marcaram na vitória por 3-2 sobre a LDU. Então a única vitória que a gente tem lá foi exatamente contra a LDU, que dá mais esperança para a gente vencer hoje então. Então o histórico fica assim, ó. Independente Del Valle e Flamengo em 2020 pela Recopa, 2-2, empate. Depois Independente Del Valle massacrou o Flamengo por 5-0 na Libertadores também de 2020. Foi um fiasco, uma vergonha. Depois o Flamengo venceu a LDU por 3-2. Isso aí lá em Quito também, pela Libertadores, né? Foi esse jogo aí que o Flamengo conseguiu com o Rogério Ceni. Depois o Independente Del Valle 1-0 pela Recopa, nós perdemos lá em 2023. E 2-1 Flamengo e Alcas também em 2023. Então o retrospecto não é muito bom, mas é aquele negócio, né? A gente vai cheio de esperança e aquele negócio. Quando tem jogo do Flamengo, o dia é mais feliz. Então hoje vai ser dia de felicidade, o Flamengo vai vencer,
vai espantar aí qualquer chance negativa na Libertadores e vai seguir firme e forte, se Deus quiser. Então, falando de espantar, a gente tem umas notícias aqui que não são muito boas. Porque o que acontece? Tem uma boa notícia também, né? Vamos ter a reunião, uma última reunião com o Arsenal. Mas antes de falar da última reunião com o Arsenal, vamos falar aí de Charlie Alcaraz, que pode estar retornando ao nosso Flamengo. O que acontece? Segundo a matéria aí do Paparazzo Rubro Negro, a situação é a seguinte: Alcaraz pode voltar ao Flamengo. Faltando 5 partidas para o fim da Premier League, Charlie Alcaraz pode voltar ao Flamengo na próxima janela de transferência. A chance do meia entrar como titular nos próximos 5 jogos são baixas, sendo improvável a ativação da cláusula que o Flamengo tem contratual, que caso atingisse lá pelo menos 8 partidas, eles teriam obrigação de comprar o jogador. Então essa cláusula está longe de ser atingida, ele teria que entrar em todas as partidas. O clube inglês pode negociar os termos separadamente, mas deve tentar pagar apenas metade do valor estipulado no contrato. O mais querido acompanha de perto e avalia qual postura tomará caso o atleta retorne. O que acontece? O valor estipulado seria de 18 milhões de euros. Acabou lá, bateu as metas, eles teriam que comprar e seria aí, né, o negócio que o Flamengo queria. Recuperar o dinheiro que investiu no jogador, já que o jogador foi comprado em agosto do ano passado pela antiga diretoria, e a atual diretoria achava que foi um péssimo negócio. Mas péssimo negócio mesmo, quem fez foi o Boto. Por quê? Porque o Boto faz essa negociação, põe o cara lá de qualquer jeito. Eles fizeram a proposta, o Flamengo, segundo o Felipe Luiz, ele consultou o Alcaraz consultou o Felipe Luiz. Felipe Luiz falou: você tem desejo de ficar? O Alcaraz falou: tem. Aí o Alcaraz consultou o Felipe Luiz e disse: você vai me utilizar? O Felipe Luiz falou: hoje você é a última opção. Se você lutar pela vaga, sim, você tem grande chance. E vendo que o Alcaraz era um jogador muito caro para ficar na reserva, então o Felipe Luiz também não fez muita questão de manter o jogador no elenco. No outro dia foi pego de surpresa, logo após o jogo lá, o Flamengo venceu com um gol de Alcaraz, que o Alcaraz decidiu sair. Beleza. E a negociação foi feita entre o Boto e o Everton. O Boto botou em cláusula contratual que Alcaraz batesse metas de 8 jogos, o Everton compraria o jogador, né? Ou seria obrigado a comprar o jogador no final do empréstimo. E um outro detalhe: mesmo não batendo metas, o Everton compraria de qualquer jeito. Beleza, show de bola, não tinha como dar errado. Mas aí o que acontece? Malandragem inglesa. O Everton, no começo ali, o Alcaraz estava bem no Everton. Com toda partida que ele entrava, ele jogava bem. Depois ele até caiu de produção. Mas antes dele cair de produção, o Everton já começou a tirar ele das partidas. Não deixou ele jogar como titular para não bater essa cláusula. Já sabendo que no final poderia chegar no Flamengo e negociar o valor do jogador, abaixando o valor de contrato aí, que teria em contrato. Então foi uma malandragem deles. E onde foi o péssimo negócio do Boto? Porque ele colocou o jogador lá acreditando e confiando demais no outro clube. E claro, o outro clube tinha muitas manobras para fazer para o jogador não bater as metas, e agora já está sendo possível, já está sendo estipulado o retorno do jogador ao Flamengo, por não estar tendo mercado na Europa, porque se encontra numa péssima fase lá também, não conseguiu performar como deveria no Everton, apesar de um começo brilhante. E por um outro lado, o erro aí de José Boto, né? Porque como é que você me bota uma cláusula dessa e agora o jogador não bateu as metas, deve voltar ao Flamengo, o Flamengo deve ficar no prejuízo. Ele não se encaixou no Flamengo, não se encaixou lá no Everton. Aí volta pro Brasil de novo. É um cara com 21 anos, tá vivendo uma situação parecida com o Gabigol, que já tem 28. Ele voltando pro Flamengo, ele vai conseguir jogar? A torcida vai conseguir deixar o cara jogar? Vai pegar no pé do cara? Então olha só, pode estar estragando o futuro desse jogador também. E não é só o Everton, não é só o Alcaraz que deve estar voltando, não. Deve voltar também no meio do ano o Vitor Hugo. Aí já não tem a ver com o Boto. Aí foi negociação da outra diretoria que também fez um péssimo negócio, porque o Vitor Hugo chegou a estar no valor de 18 milhões de euros e foi vendido bem mais baixo. Foi emprestado com a cláusula de venda bem mais baixa. O que acontece? Vitor Hugo deve retornar ao Flamengo no fim de junho. Emprestado ao Götze da Turquia, o meia de 20 anos não terá a cláusula de compra estipulada em 6 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais
exercida pelo clube inglês. Internamente, a avaliação é de que o jogador não se encaixa no estilo de jogo de Filipe Luís. Com isso, o rubro-negro planeja buscar um novo destino para o atleta por meio de empréstimo. Isso aí, essa matéria quem trouxe foi o Vene Casagrande, ou seja, o jogador não está conseguindo performar lá na Turquia. Aí vai voltar ao Flamengo, acabou o empréstimo dele. Isso aí, quem fez essa negociação foi a antiga diretoria, menos mal, não é problema do Boto. E aí, retornando ao Flamengo, sem espaço, o Flamengo vai tentar emprestá-lo de novo. Outra situação complicada, porque já não conseguiu desempenho no Flamengo, já não conseguiu lá também na Turquia. Agora volta para o Flamengo, vai ser emprestado para quem? E se for emprestado, vai só despencando o valor de mercado. Então, só péssimos negócios que a gente está falando aí. Mas a verdade é, sobre José Boto ainda. José Boto, dirigente profissional, contratado para dar lucro, tem que dar lucro. Outros clubes que ele passou deu bilhões de lucro. Claro, o trabalho do cara está no início, é começo ainda no Flamengo, são apenas 4 meses. Essa negociação do Alcaraz, ele tinha apenas um mês de Flamengo. Foi uma negociação que caiu no colo, eles viram como um bom negócio porque poderia recuperar 18 milhões de euros investidos. O Flamengo investiu 20 para recuperar 18. Mas o Flamengo está num desespero também por dinheiro. Começo de gestão aí do BAP, o BAP está num desespero danado por dinheiro, fazendo uns negócios esquisitos. Estava vendendo o Lohan a qualquer preço, agora está com o Lohan lá agarrado. Aí teve também a possibilidade de vender o Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino. Não vendeu, ficou naquele enrolo, não é utilizado no Flamengo. Agora pode ser vendido no meio do ano mais barato do que no início. Ou seja, estão com desespero para fazer dinheiro, sendo que está no começo de gestão dele. Ele não está tendo paciência para recuperar, já que diz ele que teve um prejuízo, o Landim deixou um prejuízo, não está tendo paciência para recuperar. O que vocês acham disso? É cedo ele ficar nesse desespero todo? Parece que o negócio deles, o foco deles é só dinheiro. Acho que eles estão pensando que não estão no clube, estão no SAF. Clube pode fazer negócio com calma, não precisa ficar focado apenas no lucro, porque quem foca no lucro é SAF, que tem dono. O clube é de todos nós torcedores. Então tem, como o Flamengo tem outras receitas, tem dinheiro que vai entrar de vários jogadores que o Flamengo vendeu. Até o Rodrigo Muniz vai gerar dinheiro para o Flamengo. Dependendo aí, se o Lucas Paquetá não for punido e não vier para o Flamengo, for vendido para outro clube, entra um dinheiro também. Tem vários outros jogadores que estão lá fora que vão entrar uma grana. Tem jogadores vendidos no Brasil que vão entrar uma grana. E eles estão nesse desespero aí, fazendo esses péssimos negócios. O que vocês acham disso? Mas a notícia mais importante do vídeo é que o Flamengo avança cada vez mais e conta, como vocês viram aí na última entrevista na Amazon Prime lá, né, vídeo do Boto, que ele já fala ali que o principal contratação pro meio do ano será o Jorginho, e as coisas estão avançando. Após a reunião de João Santos com o Flamengo e com o Jorginho, teve desfecho positivo com o acordado salário, tempo de contrato, já se sabe aí a data para o jogador chegar, e agora a reunião é com o Arsenal. Por que vai ter essa reunião? Essa reunião vai ter para tentar uma liberação quanto mais rápido possível para que o Flamengo possa contar com o jogador. Lembrando que o jogador sofreu uma pequena lesão nas costelas aí na última partida que disputou pelo Arsenal, numa jogada lá que ele foi disputar ela no alto, caiu de mau jeito, saiu contundido, mas dizem que é coisa leve, que deve retornar o mais rápido possível. Ele já tem um histórico de lesão baixíssimo, isso é importantíssimo, jogador de 33 anos, e que deve ser o reforço do Flamengo. Então a reunião deve acontecer nos próximos dias e selar a saída de vez do Jorginho do Arsenal, para que ele possa vir o quanto antes para o nosso Flamengo, para reforçar para o Super Mundial. Então é isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto. Valeu, amigos.